Graças ao nosso bom Deus poderoso. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força. Nós estamos aqui agora compartilhando entre nós aqui a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você também o pão da vida. Ah, se você soubesse o quanto Deus quer ver o seu bem. Se tem alguém que quer ver o seu bem, este é Deus. Ele luta a seu favor. Deus, a Bíblia nos diz que Ele está de pronto para lutar ao nosso favor. Mas desde quando, nós buscamos estar de acordo com a palavra dele. A minha esposa, minha filha, está aí do outro lado da câmera, elas não querem aparecer, mas está com a Bíblia. Não é verdade, senhor? Glória a Deus. Ela está com a Bíblia aí também para nos acompanhar aqui a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, você que está do outro lado aí agora nos assistindo, a palavra de Deus é o nosso tudo. É ela que nos sustenta, é ela que nos dá força, é ela que nos alimenta, é ela que nos alimenta a nossa alma. É a palavra de Deus que remove o vazio. Ela remove o vazio do seu interior, da sua alma. Ela te dá força para você vencer gigantes. Olha que interessante essa história aqui de Golias, aliás, de Davi. A história de Davi é muito interessante. Você sabe a história de Davi. Quando ele ainda era moço, Deus usou ele tremendamente no meio de uma multidão de gentes, de pessoas. Agora, tem uma parte aqui que é muito interessante, eu quero que você entenda. Pega a sua Bíblia com amor e carinho, com dedicação, porque o que está faltando hoje, meu irmão, minha irmã, é pessoas com interesse de ler a palavra. Você acha que eu não queria ter mais pessoas aqui falando a palavra de Deus? Meditando a palavra de Deus, alimentando o espírito, a alma, alimentando o seu interior com a palavra de Deus? Por que o mundo está perdido? Por que as pessoas estão em desespero todos os dias, como você vê? Por falta de conhecer a verdade. Por falta de conhecer, como diz a própria Escritura, lá em João capítulo 8, 32, se não me engano, diz exatamente a respeito, se conhecerem a verdade vos libertará. Você acha quantas pessoas, talvez você é uma pessoa que está aprisionada, o seu interior, sua alma está aprisionada. Então, veja só quando a pessoa crê em Deus, como diz as Escrituras, quando ela é uma pessoa determinada a conhecer a verdade, ela vence qualquer tipo de situação. Nós temos um exemplo aqui na Bíblia. Nós temos, aliás, a Bíblia é recheada de exemplo. E uma é essa aqui, de Davi, como eu estava falando agora. Mas uma parte interessante aqui é que está lá em 1 Samuel, capítulo 17 de Samuel, versículo 51. 51 de Samuel. Veja só o que diz aqui. Você sabe que Davi matou Golias com a pedra numa funda. E aí, Deus, usando esse pequeno servo, Davi, para enfrentar o Golias. E você sabe que quando Golias caiu, Davi não tinha arma nas mãos, arma nenhuma na mão. É tanto que ele teve que correr até lá o adversário, o inimigo, e tirou do soldado ali uma espada, tomou uma espada de soldado e arrancou a cabeça de Golias. Arrancou a cabeça de Golias. Então, isso tem uma coisa muito significante. O mal tem que se cortar pela raiz. O mal tem que se cortar pela raiz. Porque mesmo com a pedrada que ele recebeu, Golias, o adversário, ele poderia se levantar. Porque ele era forte, era gigante, a Bíblia fala. Era gigante, ele era forte. Então, muitas das vezes a pessoa não leva a sério as coisas de Deus, a palavra de Deus. Ele ataca o inimigo com as suas próprias forças, com as suas capacidades. Mas o inimigo se levanta novamente furioso. Mas quando a pessoa confia em Deus, quando ela é determinada a andar na palavra de Deus, Deus ensina ela a arrancar exatamente o mal pela raiz. Veja só aqui o que diz em 1 Samuel 17, 51, diz assim, pelo que correu Davi, veja só, pelo que correu Davi
e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desbanhou-a e a matou. Veja só, ele matou. Mas o filisteu não estava morto? Não, a Bíblia está falando aqui que ele matou, que ele arrancou o mal pela raiz. Mesmo ele estando no chão com a pedrada, ele não estava 100% morto. Mas aí Davi correu até o filisteu, a Bíblia que diz, tomou dos filisteus uma espada e aí arrancou a cabeça do gigante. Quer dizer, arrancou o mal pela raiz. E aí diz assim, ó, e matou, cortando-lhe com ela que é a espada, a cabeça, veja só, vendo os filisteus que era morto, o seu herói fugiram. Agora a pergunta é, quem é o seu herói? Quem é o seu herói? Veja só que este mal, para os inimigos de Davi, ele era o herói. Quando o inimigo aprisiona alguém, de alguma maneira, no vício, no pecado, porque o pecado aprisiona a pessoa, aprisiona ela e lança no inferno, o pecado. Então, quando o inimigo vence ou aprisiona alguém, esta pessoa que aprisiona você ou alguém, né, que é o inimigo que aprisiona, para eles lá, aquele inimigo, ele é exatamente o herói. O herói. Então, o Golias, o gigante, ele era o herói dos filisteus. Ele era o herói. Ninguém afrontava, ninguém enfrentava o Golias. Mas Davi enfrentou. Agora a diferença é, uma coisa é você lutar a vida inteira sozinho ou sozinha. Uma coisa é você lutar confiando em Deus, no deitar, no levantar, todos os santos dias. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Todos lutam de alguma maneira. Todos lutam, porque todos querem vencer. Todos querem vencer. Mas você tem que saber que a nossa força é limitada. Nós não temos poder. É Deus que nos dá força, é Deus que nos capacita em tudo e em todas as coisas. Quem capacitou Davi foi Deus. Deus capacitou Davi, Deus também quer lhe capacitar. Mas desde quando? Desde que você esteve de acordo com a palavra dele. Quando você está de acordo com a palavra dele, aí sim Deus vai te capacitar. Porque você está honrando a ele, obedecendo a palavra dele. Então o mal tem que ser cortado pela raiz. O mal tem que ser cortado pela raiz. E a outra pergunta é, quem é o seu herói? Será que é a força do seu braço? Será que é os seus estudos, o seu dinheiro? As suas riquezas, as suas capacidades? Isso é o seu herói? Porque o nosso herói é Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o meu e o seu herói. Ah, se você soubesse e valorizasse a palavra de Deus como tesouro da sua vida, como guia da sua vida, como a palavra de Deus como guia dos seus caminhos, você se sairia bem em tudo, em todas as coisas. Então é muito importante. Não é verdade, minha esposa? Minha esposa está ali. Sim, é verdade. Nós servimos a Deus já faz uns 12 anos já. Nem quando a Emily nasceu, a Emily tem 12 anos, fazer 13. Né? A Emily também está ali com a Bíblia, né, Emily? Oi, gente. Mas se você está atrás da câmera aí, não quer aparecer, não tem problema não. Então, gente, você tem que tomar uma atitude de fé, de determinação a servir a Deus. Não adianta querer, como diz assim, para você entender, veja só, querer enfrentar o inimigo sem estar preparado. Veja o que diz em Efésios, capítulo 6, verso 10.
Para enfrentar o inimigo que a gente não vê, que é o adversário, que é o Satanás, dizendo bem claro, a gente tem que tomar a armadura de Deus, se revestir de toda a armadura do Senhor. Para enfrentar o que a Bíblia vai dizer lá em Efésios, a potestades, as forças do mal. Então você tem que estar atento à palavra do Senhor. Se revestir da armadura de Deus é obedecê-lo, é temer a palavra de Deus. É a única maneira de você se revestir de toda a armadura de Deus. Porque eu não vejo outra forma. Como que você vai lutar com alguém que você não vê? Como que você vai lutar com alguém que você não vê e é muito mais forte que você? Só não é mais forte de quem o Deus que eu e você servimos, que é o Deus Criador do céu e da terra. Só através de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que nós vencemos o inferno e toda a força das trevas. Você acha que Davi tinha alguma capacidade de vencer Golias? Mas por que ele venceu? Porque ele tinha a presença de Deus na vida dele. E aí ele corta o mal pela raiz, que é arrancando, degolando a cabeça do Golias. E os filisteus, vendo o seu herói, veja só, o seu herói morto, fugiram todos. Agora, quem é o seu herói? O meu herói é o Senhor Jesus Cristo. E o seu herói, quem é? Então essa é a simples palavra. Não é verdade, minha esposa? Verdade. Você tem o que a dizer sobre essa palavra? Que hoje a gente tem que permanecer firme todos os dias para conhecer a palavra do Senhor e entender o que Ele quer falar com a gente. E não temer. E com tudo isso, a gente tem que aprender a arrancar o mal pela raiz. Verdade. Porque se nós não arrancar o mal pela raiz, ele vai nos dominar. Então, Golias caiu com a pedrada. Ele não estava morto 100%. Para ter certeza que ele estava morto, Davi correu até o adversário, tomou uma espada e aí decepou a cabeça dele. Arrancou fora. Degolou a cabeça do Golias. E aí, quando aqueles filisteus viu que os seus heróis eram mortos, todos eles fugiram. Então, quando você vence o inimigo que arranca o mal pela raiz, o inimigo ele sempre vai fugir. Por quê? Porque quando ele olhar para você, ele vai ver que o brilho de Jesus, a presença do Senhor está na sua vida. Então ele vai fugir, porque o herói da sua vida é o Senhor Jesus. O herói de Davi não era o pai dele, não era a mãe dele, não eram os irmãos. O herói de Davi era Deus. Agora veja só a diferença. O herói dos filisteus era quem? Golias. Olha aí. Golias. E quando Golias foi morto, o que aconteceu? Todo o exército, não era um homem, dois homens, não. Todo o exército dos filisteus fugiram, porque o seu herói era morto. Agora veja o herói de Davi. Veja só. Preste bem atenção à palavra do Senhor. Medita nele que Deus, medita de dia e de noite na palavra do Senhor, que ela vai te alimentar, vai te fortalecer. Você não vai ser iludido, enganado por ninguém. Então pensa nisso em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do nosso Deus, que Deus abençoe. E deixe seu comentário aí também no meu canal Buscai o Senhor da Glória. Nós vamos fazer um estudo breve aí no canal, um estudo breve, né? Se Deus quiser, se Deus permitir, se for a vontade de Deus, nós vamos fazer um estudo bíblico aí no canal para você estar nos assistindo. Deus abençoe, um forte abraço e um beijo no seu coração.